Olha, a Agência Nacional de Saúde determinou a suspensão do reajuste dos planos de saúde por 120 dias. Quem vai falar com a gente sobre esse assunto é o advogado Juliano Pessoa, que é presidente da Comissão dos Direitos Médicos e da Saúde da OAB. Ele está conosco ao vivo pela internet. Boa noite, doutor. Já está valendo essa medida, né? E aí muita gente está na dúvida, por exemplo, o meu reajuste foi em julho, meu reajuste foi em agosto. A partir de quando passa a valer essa suspensão do reajuste? E a pergunta que está todo mundo querendo saber, quem já teve o reajuste esse ano, se vai ter alguma compensação. Boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite. É uma satisfação participar do programa para esclarecer esses pontos. Olha só, em relação aos aumentos que já aconteceram no período anterior, em tese eles não serão abarcados por essa nova determinação, né? O período compreendido para que haja a suspensão desses aumentos, seja do reajuste anual, seja do aumento por faixa etária, é o período compreendido, como você bem mencionou, nos próximos 120 dias, ou seja, entre setembro a dezembro de 2020. Então, essas pessoas que já tiveram o aumento em um aumento anterior, em tese, não serão contemplados. É importante que a gente destaque que o calendário de reajuste dos planos de saúde é um pouquinho distinto desse calendário normal que a gente está acostumado, de janeiro a dezembro. Por quê? Conta muito o período de contratação do plano. Então, o período que foi contratado é onde impactará lá na frente no período de aniversário, né, que muitas vezes se chama popularmente, deste plano. Então, é este período que será impactado. Então, aqueles planos que, em tese, teriam seu reajuste agora compreendido entre o mês de setembro até dezembro deste ano, estes sim não poderão acontecer, e é importante ressaltar que isto alcança todos os planos, os tipos de planos de saúde, tá? Eu gostaria até de trazer aqui em pormenor a questão dos formatos de plano, né? Muitas vezes há muita confusão do beneficiário, do usuário, no sentido de ele muitas vezes sofre um aumento e ouviu falar que não era para sofrer, mas depende muito do tipo de plano que ele está contido. Então, nós temos o plano, que é o plano individual e familiar. Tá? Estes planos, eles são ligados à própria Agência Nacional de Saúde Suplementar. Geralmente, entre os meses de maio e julho de cada ano, a ANS, ela prescreve, ela determina qual será o percentual de reajuste para estes planos, em especial, e eles aplicam. Tá? Isto, por exemplo, no ano de 2020 não ocorreu, né? Passou-se esses meses, já se passaram, e a ANS não preconizou qualquer tipo de aumento. E agora, aliando isso ao anúncio da suspensão, então o que é que a gente compreende? Não haverá para esses planos, em especial, aumento, qualquer tipo de reajuste no ano de 2020. Mas nós temos ainda dois outros formatos de planos, que são aqueles com até 29 vidas asseguradas. Para esses, a preconização e a determinação da Agência Nacional de Saúde Suplementar é que as operadoras reúnam esses contratos em um único grupo e aplique um só percentual para todos eles. Então, acredita-se que com isso se terá uma equidade, uma diluição do risco, né? Porque você naturalmente terá mais pessoas dentro daquele único grupo. Então, isso diluirá, consequentemente, o risco também da operadora. E um terceiro formato, né, que no caso desses dois últimos são os planos coletivos, né, e por adesão e os empresariais. O último formato são os planos com 30 ou mais vidas asseguradas. Esse, inclusive, há uma excepcionalidade nessa suspensão, que estes planos, por existir uma liberalidade de tratativa entre a pessoa jurídica que está contratando e a operadora de plano de saúde, esses planos com 30 ou mais vidas, inclusive, poderão não aderir à suspensão. Eles só terão que comunicar isto à sua operadora, né, dizendo que desejam negociar ainda este ano o aumento para que não se acumule de repente e se tenha um aumento maior do que o pretendido. Então, existe essa possibilidade porque a legislação permite que essas pessoas jurídicas tratem diretamente com os operadores e tenham, naturalmente, condições especiais.
Doutor Luciano, muito obrigado, Juliano, perdão. Muito obrigado pela sua participação. É importante a gente ressaltar isso e, claro, para não ter um acúmulo para o ano que vem, porque aí quem não reajustou esse ano, aí de repente ter 2 reajustes ano que vem vai ser um problema sério, né? Exatamente. Foi muito pertinente essa tua colocação para a gente destacar que, como o próprio nome diz, é bom que fique claro para o beneficiário, trata-se de uma suspensão do reajuste. Isso não quer dizer que ele não acontecerá, tá? Então, provavelmente, no ano que vem, as tratativas serão feitas e se irá aferir, no caso concreto, qual será o percentual necessário para compensar também este ano, né, que não ocorreu o reajuste. Então, qual o intuito dessa medida? É não trazer, diante de todo esse contexto que nós estamos vivendo de pandemia, mais uma instabilidade para o consumidor, né, para o beneficiário, que muitos, inclusive, estão com grande dificuldade para permanecer adimplindo o pagamento dos seus planos mensalmente e, naturalmente, suportar, neste período, né, um aumento. Isso iria causar um desequilíbrio grande, né, nas finanças, nas economias dessas pessoas que já estão, muitas vezes, pagando com muito sacrifício. Então, o intuito da Agência Nacional de Saúde Suplementar é não trazer mais esta instabilidade, né, deixar esse período passar, reduzir esse período turbulento para que o ano que vem, com mais calma, com mais tranquilidade, se possa analisar qual é o melhor formato, né, de compensar este período. Mas é importante que os beneficiários não arquem com mais esse ônus, né, e mais essa insegurança de ter que arcar. Então, eu penso que foi assertiva a medida da Agência Nacional de Saúde Suplementar nesse sentido, né? As operadoras, naturalmente, vêm questionando, porque o aumento deste ano ele é analisado com base no ano anterior. Então, elas relatam que não houve impacto da pandemia, né? Não haveria impacto da pandemia neste aumento agora, se acontecesse. Mas não é só isso que está em jogo, né? Eu penso que toda medida que no intuito de acertar, ela é bem-vinda. E eu penso que a Agência Nacional, nesse caso específico, ela está tentando acertar, está tentando trazer algum alento para a sociedade.